Há palavras na Escritura que parecem simples à primeira leitura, mas que carregam uma profundidade reservada àqueles que aprendem a escutar com o coração. O Salmo 34 é uma delas. Durante séculos, santos recorreram a este salmo não como uma leitura ocasional, mas como um refúgio espiritual nos momentos de aflição, perseguição, medo e silêncio de Deus. Eles sabiam que ali havia algo mais, algo que não se revela apressadamente. Este vídeo foi preparado para conduzir você a essa profundidade, não para oferecer interpretações rápidas, mas para revelar como os santos liam, meditavam e viviam o Salmo 34 quando tudo parecia contrário. Aqui, cada palavra ganha peso espiritual. Cada versículo se torna caminho. O louvor, o medo, a confiança e o livramento deixam de ser conceitos abstratos e passam a ser experiências reais, vividas na carne da fé. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender por que o Salmo 34 começa com louvor mesmo em meio à aflição, o que significa provar e ver segundo a sabedoria dos santos, e como eles entendiam o livramento de Deus quando a dor não desaparecia. Nada aqui é apresentado como teoria distante. Tudo nasce da vida espiritual concreta de quem sofreu, perseverou e confiou. Se você já rezou este salmo sem perceber toda a sua força, permaneça. A revelação não acontece de uma vez. Ela se constrói. Cada parte deste vídeo prepara o coração para a próxima, até que o Salmo 34 deixe de ser apenas um texto rezado e se torne uma oração vivida. O que os santos sabiam não era segredo para poucos escolhidos, mas verdade para quem aprende a escutar com profundidade. Agora, para compreender tudo isso, é necessário voltar à origem. Há um contexto escondido por trás deste salmo, um momento de extrema fragilidade que molda cada palavra escrita. É nesse cenário que a sabedoria dos santos começa a se revelar com clareza. Para compreender a profundidade do Salmo 34, é necessário voltar ao momento em que ele nasce. Este não é um cântico escrito em tempos de tranquilidade, nem fruto de contemplação serena. Ele surge em um cenário de extrema vulnerabilidade. Davi está fugindo, ameaçado, sem proteção visível, forçado a se esconder para sobreviver. O salmo nasce quando a vida está em risco e quando a confiança precisa ser mais do que uma ideia. O contexto é decisivo porque revela algo que os santos sempre perceberam. O Salmo 34 não é uma oração feita depois da vitória, mas durante a aflição. Ele não celebra um livramento já consolidado, mas uma confiança exercida no meio do perigo. Esse detalhe muda completamente a forma de rezá-lo. Cada palavra carrega a atenção de quem não sabe o que acontecerá a seguir, mas escolhe confiar mesmo assim. Davi se encontra em situação humilhante, longe da segurança, precisando disfarçar sua própria identidade para não ser morto. Não há garantias. Não há sinais claros de que tudo ficará bem. É exatamente nesse ponto que o louvor surge. Esse dado é essencial para entender por que os santos se voltavam tanto para este salmo em tempos de provação. Eles reconheciam ali uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. O contexto oculto do Salmo 34 ensina que a oração verdadeira não nasce apenas quando tudo está resolvido. Ela nasce quando o coração está pressionado, quando o medo é real e quando a confiança precisa ser escolhida conscientemente. Os santos sabiam que este salmo não era um discurso religioso bonito, mas o registro de uma experiência concreta de abandono em Deus. Outro aspecto importante é que o salmo não tenta justificar o sofrimento. Ele não explica por que a perseguição acontece, ele não procura respostas racionais. Em vez disso, direciona o olhar para Deus. Isso revela uma espiritualidade madura, que não exige compreender tudo para permanecer fiel. Os santos viam nesse silêncio explicativo uma chave espiritual. Nem toda oração precisa explicar. Algumas precisam sustentar. O contexto também revela por que o louvor ocupa um lugar central logo no início. Louvar naquele momento não era um gesto natural. Era uma decisão espiritual. Davi não louva porque se sente seguro.
mas porque escolhe reconhecer Deus como refúgio, mesmo sem evidências imediatas. Os santos aprenderam a ler isso com profundidade. Louvar, nesse caso, não é negar a dor, é resistir espiritualmente a ela. Esse contexto faz com que cada promessa do Salmo 34 seja compreendida de maneira mais profunda. Quando o texto fala de ser ouvido por Deus, não está falando de um pedido confortável, mas de um clamor feito em situação limite. Quando fala de livramento, não promete ausência de sofrimento, mas presença de Deus no meio dele. Os santos não interpretavam essas palavras de forma superficial. Eles as viviam como sustento interior. Há também um detalhe menos percebido. O salmo nasce depois de um momento em que Davi escapa, mas não retorna imediatamente à segurança. A vida continua instável. Isso ensina algo essencial. A oração não encerra o conflito, mas fortalece quem atravessa o conflito. Os santos reconheciam que o Salmo 34 não é uma fórmula para resolver problemas, mas um caminho para atravessá-los com fé. Esse contexto oculto aproxima o Salmo da experiência humana real. Ele fala a quem tem medo, a quem se sente ameaçado, a quem não tem respostas claras. Por isso atravessou séculos como oração de refúgio. Os santos se viam refletidos ali. Eles também viveram perseguições, incompreensões, doenças e silêncios. Ao rezar este salmo, encontravam não uma promessa vazia, mas uma companhia espiritual. Compreender o contexto muda a escuta. O Salmo 34 deixa de ser apenas um texto recitado e se torna uma voz que acompanha quem sofre. Os santos sabiam que, sem entender de onde ele vem, não é possível entender para onde ele conduz. E ele conduz a uma confiança que não depende de garantias humanas. Esse entendimento prepara o coração para perceber algo ainda mais sutil. Há palavras no Salmo 34 que os santos identificavam imediatamente como chaves espirituais. Palavras que não passam despercebidas quando se aprende a escutar com profundidade. É sobre esse discernimento inicial, essa leitura atenta que os santos faziam logo ao primeiro contato com o Salmo, que precisamos falar agora. Quando os santos se aproximavam do Salmo 34, eles não o faziam com pressa nem com superficialidade. A primeira leitura já era para eles um exercício de discernimento espiritual. Não liam apenas para entender o texto, mas para escutar o que o Espírito dizia através dele. Havia palavras, expressões e movimentos internos no Salmo que imediatamente chamavam sua atenção, porque tocavam diretamente a experiência humana de quem sofre e confia. Logo no início, os santos percebiam algo que não passava despercebido. O Salmo começa com uma decisão, não com uma emoção. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Essa frase não nasce de um estado confortável, mas de uma escolha. Os santos reconheciam ali um ponto central da vida espiritual. A fé madura não espera sentir vontade para louvar. Ela decide louvar para permanecer firme. Essa percepção inicial já orientava toda a leitura do Salmo. Outra coisa que os santos percebiam logo na primeira leitura era o movimento interior do texto. O Salmo não começa falando do problema. Ele começa reposicionando o coração. Antes de mencionar medo, aflição ou livramento, o olhar é elevado a Deus. Os santos entendiam que isso não era apenas estrutura literária, mas pedagogia espiritual. Quem começa a oração fixado apenas na dor, corre o risco de se perder nela. O Salmo ensina a começar pela confiança. As palavras, procurei o Senhor, também ganhavam destaque imediato. Para os santos isso indicava ação, não passividade. A fé que o Salmo propõe não é inerte. É uma fé que busca, que se move, que se volta conscientemente para Deus mesmo quando tudo parece desfavorável. Eles percebiam que o Salmo não descreve uma fé automática, mas uma fé exercitada no meio da tensão. Outro ponto que chamava a atenção dos santos era a forma como o medo é tratado. O Salmo não ignora o medo. Ele o reconhece. O Senhor me livrou de todos os meus temores. Essa frase não nega a existência do temor, mas afirma que ele não tem a palavra final.
Os santos percebiam ali uma grande sabedoria espiritual. A fé não exige ausência de medo, exige direção correta do medo. O temor não desaparece por si só, mas é transformado quando colocado diante de Deus. A expressão "os pobres clamaram" também era imediatamente notada. Os santos não liam essa pobreza apenas como material. Eles a entendiam como pobreza interior, como consciência da própria fragilidade. Essa leitura tornava o salmo profundamente acessível. Ele não é dirigido aos fortes, mas aos que reconhecem que precisam de Deus. Essa percepção explicava por que tantos santos, mesmo em posições de autoridade espiritual, se viam como pequenos diante desse texto. Outro detalhe importante é a alternância entre experiência pessoal e convite comunitário. O salmo passa do eu para o vinde e ouvi-me. Os santos percebiam que a experiência de Deus nunca termina em si mesma. Quem encontra refúgio em Deus se torna testemunha, não por imposição, mas por transbordamento. Essa dinâmica também orientava a forma como viviam a fé. A oração não os fechava, os tornava mais atentos aos outros. Na primeira leitura, os santos também percebiam que o salmo não promete uma vida sem conflitos. Ele fala de livramento, mas também afirma que muitas são as aflições do justo. Essa honestidade espiritual era essencial. Eles sabiam que uma fé que promete apenas facilidades não se sustenta. O Salmo 34 não engana. Ele sustenta. Essa clareza tornava o texto confiável para quem atravessava dores reais. Por fim, os santos percebiam algo silencioso, mas profundo. O tom do salmo é de intimidade. Não há distância entre quem reza e Deus. Há proximidade, diálogo, confiança. Essa intimidade não nasce da ausência de sofrimento, mas da convivência constante com Deus no meio dele. Os santos liam isso com o coração treinado pela oração. Essa primeira leitura não encerrava o salmo para eles. Pelo contrário, abria caminhos. Cada palavra destacada se tornava ponto de meditação, de oração repetida, de aplicação na vida cotidiana. O Salmo 34 não era apenas compreendido, era ruminado espiritualmente. Essa atenção inicial preparava os santos para perceber algo ainda mais provocador. O salmo começa com louvor em meio à aflição, um gesto que parece contraditório, mas que guarda uma das maiores chaves espirituais do texto. É sobre esse louvor, vivido no meio da dor, que precisamos nos aprofundar agora para entender o que os santos realmente sabiam. Entre tudo o que os santos percebiam no Salmo 34, talvez nada fosse tão desconcertante quanto o lugar do louvor. O salmo não começa com um pedido de socorro, nem com uma descrição da dor, mas com uma decisão firme de louvar. Para quem sofre, isso soa quase impossível. Justamente por isso, os santos viam aqui um segredo espiritual profundo, capaz de sustentar a fé quando tudo parece contrário. Louvar em meio à aflição não é um gesto espontâneo. É um ato consciente de resistência espiritual. Os santos sabiam que o louvor, nesse contexto, não nasce da emoção, mas da escolha. Ele não ignora a dor, mas se recusa a permitir que a dor seja o centro absoluto. Louvar é deslocar o eixo interior. É afirmar que, mesmo em meio à instabilidade, Deus permanece digno de confiança. O Salmo 34 revela que o louvor não é consequência do livramento, mas caminho para atravessar a aflição. Essa distinção é essencial. Muitos esperam louvar quando tudo se resolve. Os santos aprenderam a louvar enquanto tudo ainda estava em aberto. Esse tipo de louvor não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda profundamente quem louva. Ele fortalece o interior, reorganiza a esperança e impede que o medo domine o coração. Os santos também percebiam que louvar em meio à aflição não significa forçar alegria. Não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que Deus continua sendo Deus mesmo, quando a vida dói. Esse reconhecimento liberta o coração da necessidade de controlar tudo. O louvor se torna uma forma de entrega, uma forma de dizer, sem muitas palavras, que a confiança permanece.
Outro aspecto importante é que o louvor, nesse salmo, nasce da memória espiritual. Davi louva porque se lembra de quem Deus é, não porque o cenário é favorável. Os santos cultivavam essa mesma memória. Em tempos de sofrimento, recorriam às lembranças das ações de Deus no passado. Não como nostalgia, mas como fundamento. Essa memória sustentava o louvor quando o presente parecia confuso. O louvor também tem um efeito pedagógico. Ele ensina o coração a não se fechar. A dor tende a contrair, a isolar, a endurecer. O louvor abre. Ele cria espaço interior. Mesmo que a aflição permaneça, o coração não se torna prisioneiro dela. Os santos sabiam que um coração fechado pela dor se torna vulnerável ao desespero. O louvor protege contra isso. No Salmo 34, o louvor não é individualista. Ele se torna convite. Engrandecei comigo o Senhor. Os santos viam aqui uma dimensão comunitária do louvor. Quem louva em meio à aflição não apenas se sustenta, mas sustenta outros. O louvor vivido na dor se transforma em testemunho silencioso. Não um discurso, mas uma presença firme. Os santos também compreendiam que louvar em meio à aflição não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. O medo deixa de ser senhor e passa a ser apresentado diante de Deus. O louvor nesse sentido não é negação da fragilidade, mas afirmação da confiança. É possível tremer e louvar. É possível chorar e louvar. Essa integração tornava a fé mais humana e mais forte. Outro ponto que os santos percebiam é que o louvor muda o ritmo interior da oração. Quando a oração se concentra apenas na dor, ela pode se tornar pesada e repetitiva. O louvor introduz leveza sem superficialidade. Ele permite respirar espiritualmente. Mesmo em meio à aflição, o coração encontra espaço para não ser engolido pelo peso do sofrimento. Louvar em meio à aflição também educa a esperança. A esperança deixa de estar condicionada a resultados imediatos e passa a estar enraizada em Deus. Os santos sabiam que essa esperança não decepciona porque não depende de circunstâncias. Ela se alimenta da fidelidade divina, não da previsibilidade humana. Esse segredo do louvor foi vivido por muitos santos em situações extremas. Prisões, doenças, perseguições e silêncios prolongados não impediram que o louvor permanecesse. Não como euforia, mas como fidelidade. Eles aprenderam com o Salmo 34 que louvar é um modo de permanecer em Deus quando tudo convida à desistência. Esse entendimento conduz naturalmente a outro aspecto central do Salmo. Se o louvor reposiciona o coração, ele também transforma a forma de lidar com o medo e a aflição. O Salmo 34 fala diretamente desses sentimentos humanos, e os santos tinham um olhar muito específico sobre eles. É esse olhar que precisamos agora compreender para avançar ainda mais nessa revelação. Os santos nunca negaram o medo. Eles o reconheceram como parte legítima da condição humana. O Salmo 34 não trata o medo como um inimigo a ser ignorado, mas como uma realidade a ser colocada diante de Deus. Essa forma de lidar com o medo foi profundamente assimilada pelos santos, que aprenderam a não se envergonhar da própria fragilidade, nem a espiritualizar excessivamente a dor. No Salmo, o medo aparece de forma clara. O Senhor me livrou de todos os meus temores. Essa frase não afirma que os temores nunca existiram. Pelo contrário, confirma que eles estavam presentes. Os santos percebiam aqui uma chave essencial. A fé verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da direção correta dada a ele. O medo não precisa desaparecer para que a confiança exista. Ele precisa ser entregue. Os santos entendiam que o medo, quando ignorado ou reprimido, tende a crescer de forma desordenada. Quando reconhecido e apresentado a Deus, ele perde poder. O Salmo 34 ensina exatamente isso. O medo não é combatido com força de vontade, mas com confiança. Essa confiança não é genérica, mas relacional. Ela nasce do encontro com Deus como refúgio. A aflição também ocupa um lugar central no Salmo. Muitas são as aflições do justo. Os santos não suavizavam essa afirmação. Eles a acolhiam com realismo.
A vida justa não é isenta de sofrimento. Essa verdade libertava a fé de expectativas irreais. Quem acredita que a fé garante uma vida sem aflições, corre o risco de se escandalizar quando a dor chega. Os santos sabiam que a aflição faz parte do caminho, mas não define o destino. O olhar dos santos sobre a aflição era marcado por discernimento. Eles não buscavam o sofrimento, nem o exaltavam. Também não o rejeitavam com revolta. Eles o atravessavam com consciência espiritual. O Salmo 34 não promete que a aflição será evitada, mas que ela será acompanhada. Essa diferença é fundamental. Deus não promete afastar toda a dor, promete não abandonar. Os santos também percebiam que o medo e a aflição têm um efeito revelador. Eles expõem onde o coração busca segurança. Quando tudo vai bem, é fácil confiar. Quando a aflição chega, as falsas seguranças aparecem. O Salmo 34 convida a um deslocamento interior. Em vez de buscar proteção apenas em estratégias humanas, o Salmo orienta a buscar refúgio no Senhor. Outra percepção importante é que o medo não precisa ser negado para que a fé seja autêntica. Muitos santos escreveram sobre seus temores, dúvidas e inquietações. Eles não esconderam isso de Deus. Pelo contrário, fizeram do medo matéria de oração. O Salmo 34 legitima essa atitude. Ele mostra que a oração nasce muitas vezes do clamor, não da tranquilidade. Os santos também entendiam que a aflição pode educar o coração, não como castigo, mas como lugar de aprofundamento. Quando tudo é fácil, a fé pode se tornar superficial. Quando a aflição chega, a fé é purificada. O Salmo 34 não idealiza esse processo, mas o reconhece. Deus está próximo dos que têm o coração ferido. Essa proximidade não elimina a dor, mas impede que ela isole. Outro aspecto do olhar dos santos é a esperança silenciosa que atravessa o medo. O Salmo não termina na aflição. Ele afirma que o Senhor livra, guarda e sustenta. Os santos não interpretavam esse livramento apenas como mudança externa. Muitas vezes, o livramento acontecia no interior. O medo continuava, mas já não dominava. A aflição permanecia, mas não destruía. Esse olhar equilibrado impede dois extremos perigosos: o desespero e a negação. Os santos não se desesperavam porque confiavam, também não negavam a realidade porque eram honestos. O Salmo 34 oferece exatamente esse equilíbrio. Ele permite sofrer sem perder a fé e confiar sem negar a dor. Ao aprender a olhar para o medo e a aflição dessa forma, os santos encontravam liberdade interior. Eles não eram governados pelas emoções do momento. Tinham um ponto de apoio mais profundo. Esse apoio era Deus, experimentado não apenas como ideia, mas como presença real no meio da fragilidade. Esse olhar amadurecido prepara o coração para uma das frases mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais exigentes do Salmo 34. Provai e vede como o Senhor é bom. Os santos não liam isso como convite superficial. Para eles, era um chamado à experiência concreta. É essa experiência que agora precisa ser compreendida para que a revelação do Salmo se complete. Quando os santos chegavam às palavras "Provai e vede como o Senhor é bom", sabiam que estavam diante de um dos pontos mais exigentes do Salmo 34. Essa frase não é um consolo fácil nem um convite poético. Ela exige movimento interior, exige disposição para sair de uma fé apenas intelectual e entrar em uma fé experimentada. Os santos compreendiam que aqui, o Salmo deixa de ser apenas proclamado e passa a ser vivido. Provar não significa entender racionalmente. Significa experimentar. Significa colocar a própria vida em contato com Deus de forma concreta, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Os santos sabiam que essa experiência não acontece de forma automática. Ela pede abertura, perseverança e, muitas vezes, paciência. Provar Deus é permitir que Ele seja refúgio antes de ser explicação. Ver, por sua vez, não se refere apenas a enxergar resultados visíveis. Os santos entendiam esse ver como discernimento espiritual.
É aprender a perceber a ação de Deus de maneira mais profunda, muitas vezes discreta. Nem sempre o ver acontece no exterior. Muitas vezes acontece no interior quando o coração começa a descansar mesmo sem mudança imediata do cenário. Esse convite muda radicalmente a forma de orar. Em vez de uma oração que apenas pede soluções, surge uma oração que busca encontro. Os santos não rezavam o Salmo 34 para testar Deus, mas para se colocar sob sua presença. Eles sabiam que provar Deus não é exigir provas, mas aceitar caminhar com Ele mesmo, sem garantias. Há algo profundamente humilde nesse convite. Provai e vede, não promete que tudo será resolvido rapidamente. Promete que Deus é bom. Essa bondade não se limita a livramentos visíveis. Ela se manifesta na fidelidade, na proximidade e no cuidado silencioso. Os santos aprenderam a reconhecer essa bondade mesmo quando a dor persistia. Outro ponto essencial é que esse convite é pessoal. Ninguém pode provar por outro. Ninguém pode viver essa experiência por delegação. Os santos sabiam que a fé transmitida pelos outros é importante, mas chega um momento em que cada um precisa experimentar por si mesmo. O Salmo 34 convida exatamente a isso. Não a repetir palavras, mas a viver uma relação. Provai e vede também revela que a fé amadurece no tempo. Provar não é um ato isolado, é um processo. Os santos não esperavam sentir algo extraordinário a cada oração. Eles permaneciam. Rezavam o salmo repetidas vezes, atravessando dias de luz e dias de escuridão. Com o tempo, percebiam que algo se transformava. Nem sempre fora, quase sempre dentro. Os santos entendiam que esse convite exige coragem espiritual. É mais fácil manter uma fé distante, controlada, teórica. Provar Deus implica risco. Implica confiar mesmo quando não se vê. Implica permitir que Deus entre nas zonas mais frágeis da vida. Por isso, nem todos respondem a esse convite. Mas quem responde nunca permanece igual. Há também um aspecto consolador. O Salmo não diz, provai e entendei, mas provai e vede. A bondade de Deus não precisa ser explicada para ser real. Ela pode ser percebida no sustento diário, na força para continuar, na paz que surge sem causa aparente. Os santos testemunharam isso em suas vidas. Muitos sofreram até o fim, mas nunca perderam a certeza da bondade de Deus. Esse convite também muda a expectativa em relação à oração. Em vez de medir a oração pelos resultados imediatos, os santos aprendiam a medi-la pela fidelidade. Se o coração permanecia mais confiante, mais humilde e mais aberto, a oração estava dando fruto. Mesmo que a situação externa não mudasse, algo essencial estava acontecendo. Provai e vede é, portanto, um chamado à intimidade. Uma intimidade construída no tempo, no silêncio e na perseverança. Os santos sabiam que essa intimidade era o verdadeiro tesouro do Salmo 34. Ela sustentava quando o livramento não era imediato. Ela dava sentido quando a aflição persistia. Esse entendimento prepara o coração para lidar com outra promessa central do Salmo, a promessa de livramento. Os santos não a interpretavam de forma superficial. Eles sabiam que o livramento de Deus nem sempre acontece da maneira esperada. É preciso compreender como eles liam essa promessa para não se frustrar e para aprofundar ainda mais a confiança. É isso que veremos a seguir. Quando os santos meditavam sobre a promessa de livramento presente no Salmo 34, faziam isso com profundo realismo espiritual. Eles não liam essas palavras como garantia de uma vida sem dores, conflitos ou perdas. Pelo contrário, justamente por terem vivido perseguições, doenças, incompreensões e longos períodos de silêncio, aprenderam a discernir o que o livramento de Deus realmente significa. Esse discernimento os impediu de transformar a fé em frustração. O Salmo 34 afirma que o Senhor ouve o clamor do justo e o livra de todas as suas aflições. Os santos sabiam que essa afirmação não pode ser lida de forma imediatista. O livramento nem sempre acontece no tempo que se espera, nem da forma que se imagina. Muitas vezes ele acontece de maneira mais profunda e silenciosa. Não elimina a aflição,
mas impede que ela destrua o coração. Para os santos, o primeiro livramento é interior. É o livramento do desespero, do endurecimento e da perda da esperança. Quando a dor permanece, mas a confiança também permanece, algo já foi salvo. O coração não se perdeu. A fé não foi abandonada. Esse tipo de livramento é menos visível, mas extremamente poderoso. Ele sustenta a pessoa para continuar caminhando. Os santos também compreendiam que Deus não livra sempre afastando o sofrimento, mas estando presente nele. Essa presença muda tudo. A aflição deixa de ser um lugar de solidão absoluta e passa a ser um espaço de encontro. O Salmo 34 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Os santos não entendiam isso como metáfora, mas como experiência real. Muitos testemunharam uma proximidade de Deus mais intensa, exatamente nos momentos de maior fragilidade. Outro ponto importante é que o livramento de Deus não anula a responsabilidade humana. Os santos não cruzavam os braços esperando soluções milagrosas. Eles agiam, discerniam, buscavam caminhos possíveis, mas sem colocar sua esperança apenas nos meios humanos. O livramento para eles acontecia quando a ação humana e a confiança em Deus caminhavam juntas, sem competição. Os santos também sabiam que há livramentos que só serão plenamente compreendidos mais tarde. Algumas dores não encontram explicação imediata. Algumas perdas deixam marcas profundas. Ainda assim, a promessa de livramento não perde valor. Ela aponta para uma fidelidade que atravessa o tempo. A fé dos santos não estava baseada em compreender tudo agora, mas em confiar que Deus permanece fiel mesmo quando o sentido não é claro. Há ainda um aspecto libertador nessa promessa. O livramento de Deus não é condicionado à perfeição do justo. Os santos não se viam como impecáveis. Reconheciam suas falhas, limites e pecados. Ainda assim, confiavam. O justo, no Salmo 34, não é o perfeito, mas o que se volta para Deus com sinceridade. Essa compreensão tornava a promessa acessível. Não era um privilégio de poucos, mas uma esperança para quem confia. Os santos também discerniam que o livramento pode acontecer como fortalecimento para suportar. Há situações em que a dor não pode ser retirada imediatamente. Nesses casos, Deus concede graça suficiente para atravessar. Muitos santos testemunharam isso em suas próprias vidas. Doentes que suportaram longos sofrimentos com serenidade. Perseguidos que mantiveram a fé, mesmo diante da injustiça. Esse fortalecimento é, em si, um livramento. Outro aspecto fundamental é que o livramento de Deus nunca humilha. Ele não expõe, não violenta, não força. Ele respeita o ritmo da pessoa. Os santos aprendiam a confiar nesse cuidado respeitoso. Deus não trata a dor de forma genérica. Ele cuida de cada coração de maneira única. Essa personalização do cuidado divino reforçava a confiança. A promessa de livramento também educa a esperança. Uma esperança que não se apoia em resultados imediatos, mas na fidelidade de Deus. Os santos não esperavam menos sofrimento necessariamente, mas esperavam nunca caminhar sozinhos. Essa expectativa sustentava a fé, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Por fim, os santos sabiam que o maior livramento é não perder Deus no meio da dor. Tudo pode ser abalado: a saúde, os planos, as relações, as seguranças humanas. Mas se a relação com Deus permanece, algo essencial foi preservado. O Salmo 34, lido à luz da vida dos santos, aponta para esse livramento profundo. Com essa compreensão, os santos não apenas meditavam o Salmo 34, eles o incorporavam à vida. Rezavam-no com postura interior específica, com silêncio, com repetição e com entrega. A forma como rezavam esse salmo revela ainda mais sobre o segredo que ele carrega. É isso que precisamos agora compreender para avançar. Os santos não se aproximavam do Salmo 34 como quem recita um texto qualquer. Para eles, rezar esse salmo era entrar em um espaço de escuta, entrega e alinhamento interior. A forma como rezavam era tão importante quanto as palavras pronunciadas. Eles sabiam que a oração não transforma apenas por aquilo que se diz,
mas pela postura com que se diz. Antes de iniciar a oração, os santos cultivavam o recolhimento. Não começavam apressados. Mesmo quando o tempo era curto ou a situação urgente, havia um movimento interior de silêncio. Esse silêncio não era vazio, era uma preparação do coração. Eles entendiam que o Salmo 34 pede atenção, porque fala de realidades profundas como medo, aflição, confiança e livramento. Rezar sem recolher o interior enfraquece a escuta. Durante a oração, os santos não tinham pressa de avançar nos versículos. Muitas vezes permaneciam em uma única frase por longos períodos. Quando liam, "Bendirei o Senhor em todo o tempo", não seguiam imediatamente adiante. Perguntavam ao próprio coração se essa decisão era verdadeira naquele momento. A oração se tornava diálogo. O texto iluminava a vida, e a vida respondia ao texto. A repetição era outro elemento essencial. Os santos sabiam que certas palavras precisam ser repetidas para descer do intelecto ao coração. O Salmo 34 era frequentemente rezado em ciclos. Em dias de dor, algumas frases se tornavam âncora. Repeti-las não era mecanicismo, mas perseverança. A repetição educava o coração a confiar quando a emoção não ajudava. Os santos também rezavam o Salmo 34 com grande honestidade. Não escondiam o medo nem a aflição. Quando o Salmo falava de livramento, eles apresentavam a própria dor a Deus sem censura. Não suavizavam a realidade. Sabiam que Deus não exige máscaras. Essa sinceridade tornava a oração mais verdadeira e mais profunda. Outro aspecto marcante era a escuta após a oração. Os santos não encerravam o salmo imediatamente com pedidos. Havia espaço para permanecer em silêncio. Esse silêncio permitia que a palavra ecoasse. Muitas vezes, a resposta não vinha como ideia clara, mas como paz discreta, como firmeza interior, como força para continuar. Eles reconheciam isso como fruto da oração. O Salmo 34 também era rezado em comunhão com a vida. Os santos não o isolavam da realidade cotidiana. Levavam suas palavras para o dia. Quando enfrentavam uma situação difícil, recordavam mentalmente os versículos. A oração continuava fora do momento formal. O salmo se tornava companhia, não apenas rito. Havia também uma dimensão comunitária. Muitos santos recomendavam rezar o Salmo 34, não apenas por si, mas pelos outros, pelos que sofrem, pelos que têm medo, pelos que se sentem perdidos. Essa intercessão ampliava o alcance da oração. O louvor e a confiança deixavam de ser apenas experiência pessoal e se tornavam serviço espiritual. Os santos sabiam que rezar o Salmo 34 não era buscar sensações. Havia dias em que a oração parecia árida. Mesmo assim, permaneciam. Essa fidelidade silenciosa era a parte essencial da prática. Eles confiavam que a palavra age mesmo quando não se sente nada. Essa confiança sustentava a perseverança. A forma como os santos rezavam o Salmo 34 revela que a oração não era uma tentativa de controlar Deus, mas de se colocar diante dele. Não buscavam fórmulas, buscavam presença. Essa presença não eliminava imediatamente os problemas, mas transformava a forma de enfrentá-los. Com o tempo, essa prática constante produzia frutos visíveis. A confiança se tornava mais firme. O medo perdia força. A esperança se aprofundava. O Salmo 34 deixava de ser apenas um texto conhecido e se tornava um caminho espiritual vivido. Essa forma de rezar não passa sem consequências. Quando o Salmo 34 é vivido dessa maneira, algo muda na forma de enfrentar a vida. A oração começa a moldar decisões, reações e escolhas. É isso que precisamos agora compreender. O que realmente muda quando se ora o Salmo 34 com a sabedoria dos santos. Quando o Salmo 34 deixa de ser apenas recitado e passa a ser rezado com a compreensão que os santos tinham, algo profundo começa a se mover por dentro. A mudança não acontece de forma abrupta nem espetacular. Ela é silenciosa, progressiva e real. Os santos sabiam que a oração verdadeira não altera primeiro as circunstâncias, mas a postura interior de quem ora. E essa mudança interior
transforma a forma de atravessar a vida. A primeira mudança acontece na relação com o medo. Ele não desaparece magicamente, mas perde o poder de paralisar. Quem ora o Salmo 34 com essa compreensão, aprende a reconhecer o medo sem se submeter a ele. O medo passa a ser um sinal que conduz à oração, não um comando que domina as decisões. Os santos experimentaram essa liberdade interior. Mesmo diante de situações graves, conseguiam agir com serenidade, porque o coração estava ancorado em Deus. Outra mudança visível é na forma de lidar com a aflição. A dor continua sendo dor, mas já não é vivida como abandono. O Salmo 34, rezado com profundidade, cria a convicção de que Deus está próximo do coração ferido. Essa proximidade não é sempre sentida emocionalmente, mas é percebida como sustentação. Os santos sabiam que essa certeza não elimina o sofrimento, mas impede que ele se transforme em desespero. A confiança também se torna mais concreta. Ela deixa de ser uma ideia genérica e passa a ser uma atitude cotidiana. Quem ora o Salmo 34 dessa forma começa a confiar nos pequenos detalhes. Aprende a entregar decisões, relações e preocupações diárias. A confiança deixa de ser reservada a momentos extremos e passa a acompanhar a rotina. Os santos viveram essa confiança contínua, que não depende de crises para existir. Há também uma mudança na forma de esperar. A pressa diminui. A ansiedade perde força. O Salmo 34 educa o coração a esperar sem se fechar. Os santos aprenderam que a espera não é tempo perdido, mas tempo habitado por Deus. Essa compreensão transforma a relação com o tempo. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser confiado. Outra transformação importante ocorre na maneira de louvar. O louvor deixa de ser condicionado ao que acontece e passa a ser expressão de fidelidade. Quem ora o Salmo 34 com profundidade aprende a louvar mesmo em dias difíceis, não como negação da realidade, mas como afirmação de confiança. Esse louvor fortalece o interior e cria estabilidade emocional e espiritual. A relação com as pessoas também é afetada. A confiança em Deus reduz expectativas desordenadas em relação aos outros. Diminui a necessidade de aprovação constante. A pessoa se torna mais livre para amar sem controlar. Os santos perceberam que essa liberdade interior tornava as relações mais verdadeiras e menos pesadas. Outra mudança significativa é na forma de rezar outros salmos e orações. O Salmo 34 ensina uma pedagogia espiritual que se estende a toda a vida de oração. A pessoa passa a rezar com mais escuta, mais honestidade e menos pressa por respostas. A oração se torna espaço de encontro, não apenas de pedidos. Os santos também experimentaram um aprofundamento da esperança, não uma esperança ingênua, mas uma esperança enraizada na fidelidade de Deus. Mesmo quando as circunstâncias não mudavam, algo dentro permanecia firme. Essa esperança sustentava decisões difíceis, perseverança em meio à dor e fidelidade em tempos de silêncio. Com o tempo, quem ora o Salmo 34 dessa forma, percebe que a palavra começa a moldar reações espontâneas. Diante de uma dificuldade, o coração naturalmente se volta para Deus. Diante do medo, a confiança é lembrada. Diante da aflição, a presença de Deus é buscada. Isso não acontece por esforço, mas por hábito espiritual construído na oração. Essa transformação não torna a vida imune ao sofrimento, mas a torna mais habitável. O sofrimento deixa de ser um território de solidão absoluta. Ele se torna um lugar onde a confiança pode existir. Os santos viveram isso. Por isso, o Salmo 34 não era para eles apenas um texto sagrado, mas um companheiro de caminhada. Com tudo isso compreendido, surge naturalmente um desejo final. Não apenas entender, mas rezar. Não apenas refletir, mas se colocar diante de Deus com tudo o que foi ouvido e aprendido. É nesse espírito que este caminho se encerra, não como fim, mas como envio. Uma oração final inspirada na sabedoria dos santos, para que aquilo que foi revelado aqui possa ser vivido a partir de agora. Senhor Deus,
Fonte de todo refúgio e verdade, coloco-me diante de ti, com o coração aberto, trazendo comigo tudo o que foi escutado, meditado e compreendido. Não venho com respostas prontas. Venho com sede, sede de permanecer, sede de confiar, sede de aprender a te buscar quando o medo se apresenta e a aflição tenta ocupar todo o espaço interior. Como os santos aprenderam ao rezar o Salmo 34, eu te reconheço como meu primeiro abrigo. Antes de qualquer solução, antes de qualquer entendimento, escolho voltar o coração para ti. Bendizer-te não porque tudo está resolvido, mas porque tu permaneces fiel. Bendizer-te não como fuga da realidade, mas como decisão consciente de não permitir que a dor seja maior do que a confiança. Recebe, Senhor, os meus medos. Não os escondo, não os disfarço. Apresento-te aquilo que me inquieta, aquilo que me fragiliza e aquilo que me faz hesitar. Ensina-me a não ser governado por eles. Que o medo, quando surgir, me conduza a ti e não ao fechamento. Que ele se transforme em clamor sincero, como o clamor dos justos que tu ouves. Olha com misericórdia para as aflições que carrego. Algumas são visíveis, outras silenciosas. Algumas recentes, outras antigas. Não peço que desapareçam imediatamente, peço que não me afastem de ti. Sustenta-me no meio delas. Como os santos compreenderam, livra-me primeiro do desespero, da dureza de coração e da tentação de desistir. Que eu seja guardado por dentro, enquanto atravesso o que ainda não se resolveu por fora. Concede-me a graça de provar e ver a tua bondade, não apenas nos grandes acontecimentos, mas no sustento diário, na força para continuar, na paz discreta que nasce mesmo quando o cenário não muda. Abre meus olhos para perceber a tua ação silenciosa. Educa meu coração para reconhecer tua presença, onde antes eu só via ausência. Ensina-me a louvar no tempo oportuno e no tempo difícil. Que o louvor não seja condicionado ao alívio, mas expressão de fidelidade. Que eu aprenda a te louvar com verdade, sem negar a dor, sem teatralidade, sem palavras vazias. Um louvor simples, firme, que reposiciona o coração e fortalece a esperança. Dá-me, Senhor, a postura interior dos santos ao rezar o Salmo 34. Um coração recolhido, atento, perseverante. Que eu saiba permanecer na tua palavra sem pressa, permitindo que ela me transforme. Que eu aprenda a repetir aquilo que precisa descer da mente ao coração. Que eu aceite os dias de silêncio sem abandonar a oração. Livra-me de uma fé apressada que exige resultados imediatos. Ensina-me a esperar sem me fechar, a confiar sem controlar, a caminhar sem perder a esperança. Que minha confiança não esteja apoiada apenas no que vejo, mas na certeza de quem tu és. Guarda minhas decisões, minhas relações e meus passos. Que o que foi rezado aqui acompanhe meu dia, molde minhas reações e inspire minhas escolhas. Que eu me lembre de ti quando o medo bater, quando a aflição surgir e quando a dúvida tentar me confundir. Que a tua palavra seja lembrada não como teoria, mas como caminho. Recebe, Senhor, tudo o que sou e tudo o que ainda não compreendo. Que o Salmo 34 continue a me ensinar a viver. Que ele seja abrigo quando eu precisar, direção quando eu me perder e sustento quando eu enfraquecer. Entrego-me a ti com confiança, sabendo que tu estás perto dos que têm o coração ferido e que não abandonas aqueles que te buscam com sinceridade. Permanece comigo, guarda-me, conduze-me. Amém.